Olá, bom dia, graça e paz a todos da nova geração, um povo aí que vai anunciar com autonomia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da qual o Senhor nos libertou, o Evangelho da paz, o Evangelho da comunhão e o Evangelho da afirmação da adoração. Neste momento, nós estamos aqui diante desse aparelho para gravar mais um vídeo concernente ao reino, ou seja, ao governo de Deus, levando a transparência para aqueles que buscam o entendimento e se libertam do cativeiro. E para a glória de Deus, nesse exato instante, nós queremos fazer uma oração em forma de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem nos concebido. E eu peço, a sua autorização para entrar na sua casa. Eu peço licença para que você permita que nós entramos na sua casa, levando o Evangelho do conhecimento, o Evangelho da glorificação, o Evangelho da santificação e da exaltação ao Reino dos Reis, o Senhor do Senhor. Nesse exato instante, nós vamos fazer a nossa breve oração para darmos início mais uma revelação da parte do Senhor para todos aqueles que querem e que buscam as verdades de Deus para se libertar das algemas dos homens maus, dos versículos tendenciosos em que aprisionam, os seus ouvintes, os seus seguidores, aqueles que buscam da parte do Senhor o entendimento, o conhecimento da verdade, para que a liberdade assim o tenha com autonomia. Bendito e eterno Deus, Santo e Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, o que nos capacita para que nós possamos juntos proclamar a liberdade a qual o Senhor nos libertou. Santo e eterno, nós somos gratos por tudo, somos gratos por estarmos nesse momento, diante deste aparelho, respirando o fôlego de vida, com a nossa fonação e audição perfeita, a nossa locomoção, cada parte de nosso corpo, Senhor, que nós possamos tão somente bendizer, enaltecer, louvar e glorificar o Teu santo nome, que a beleza da Sua santidade venha estabelecer, meu Senhor Jesus, com autonomia a cada canto, a cada lar, a cada ser, a cada movimento. Obrigado pelo fôlego de vida mais uma vez, obrigado pelo pão, pela água, pelas vestes, obrigado pelo leito, obrigado por nós, cada junta, cada medula de nosso corpo. Obrigado pela nossa visão, a nossa fonação, audição. Obrigado porque nós podemos nos locomover, Senhor. Por isso nós agradecemos esse dia maravilhoso ao qual nos concedeu, Pai. Neste momento eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar estabilizando com autonomia, meu Senhor Jesus, o entendimento para cada um e que nós possamos aprender a louvar, a glorificar, enaltecer, exaltar e elogiar o teu santo nome. Santo e eterno, justo e maravilhoso, somos gratos por tudo e por todos. Estamos nesse momento para agradecer, meu Senhor Jesus, por todas as nações, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor há de fazer, pelas árvores, pelos pássaros, pelos animais, pela água, pelo sol, pela lua, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelos nossos irmãos. Obrigado por todos aqueles que se encontram à distância, aqueles que critica, que também elogia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui para obedecermos e fazermos a Tua vontade e deixando, meu Senhor Jesus, que ela venha fluir aos nossos corações, aprendendo o que é louvar, aprendendo o que é exaltar, aprendendo o que é elogiar, aprendendo o que é glorificar, enaltecer, com autonomia o Teu eterno e glorioso nome. Pai, por isso nós te pedimos nesse instante, para que todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, de dor, que eles possam sentir a Tua presença, para glorificar, que eles possam enaltecer, Senhor, o Teu santo nome. Por isso, dá essa liberdade a nós, darmos esse direito de estarmos mais uma vez
para a glorificação do seu santo e eterno e bendito nome, que é o nome altíssimo sobre todos os nomes. Pai, mais uma vez nós te pedimos licença para entrar na casa dos nossos irmãos, para levar o seu alimento, para levar, Senhor, o seu refrigério, para levar a sua saúde, para levar a sua paz e a sua alegria no lar de todos aqueles que se encontram diante deste aparelho, ouvindo esta fonação, esta audição, ouvindo esta palavra, ouvindo esta liberdade que foi proclamado por vós. Por isso nós te pedimos, fica conosco, abre as portas do entendimento, abre as portas da revelação e transmite para os nossos irmãos tudo aquilo que o Senhor tem transmitido para nós por meio da tua palavra, o seu manual, para a glória do teu nome. Por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nesta manhã maravilhosa em que nós estamos para levarmos, né, mais uma vez a mensagem do Senhor, né? Nós queremos encabeçar hoje essa mensagem pela revelação, né? No livro de Mateus, livro histórico de Mateus, o capítulo de número 12, eu vou estar lendo um versículo, né, para que nós possamos trazer o entendimento, né, sobre a questão da revelação. Versículo de número 43 de Mateus 12, para a glória eterna. Escute, analise, observe, né, tire suas conclusões e possa ir em busca da revelação, que ela pode chegar ao seu lar para fazer, né, a diferença, para mostrar a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Servir não é na questão de não prestar. Servir, né, é aqueles que apresentam diante de Deus, né, com o coração purificado, com o coração limpo, com o coração verdadeiro, sem mágoa, sem rancor, para que possa, com a liberdade, transmitir a palavra de paz, a palavra de amor, a palavra de carinho, a palavra do entendimento, para que juntos possamos fazer um corpo perfeito, que é o corpo do Senhor, pois o cabeça é Ele, para a glória do seu santo e eterno nome. Irmãos, observe no versículo 43, né, do livro histórico de Mateus, que muitos dizem que é evangelho. Se fosse evangelho, né, o Novo Testamento, se fosse Novo Testamento, o Senhor não teria, ele não estaria, né, na fase de crescimento, ele já tinha passado da morte para a vida. Então, aqui ele está nascendo. Se ele está nascendo, é velho, né? Está revelando sobre as suas histórias. Então, a história de Cristo aqui então não é novo, é conto de histórias, de fatos relatados, vivido por ele. Após a sua morte é que vem, né, o Novo Testamento. Mas eles escreveram aqui Novo Testamento, mas como é que é novo se ele aqui ainda está vivo, né, como cordeiro? Como que pode ser novo, né? Então que você venha entender essa revelação. Observe aqui no versículo 43 do livro histórico de Mateus, um livro de histórico, como já foi dito mais uma vez, e a explicação. Entenda bem. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não a encontram.
A palavra árido, né? Estéril, seco, lugar, né? Desagradável, né? Árido, então se passa a ser um local seco, né? Estéril, sem frutos, não é isso? Lugar desagradável. No versículo 44 diz assim, ó: então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha-o desocupado, varrida e adornada, ou seja, arrumada, né? Então já não passa mais a ser lá o local, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. A esta geração. Observe. Observe. No mesmo livro, né, de Mateus 11, versículo de número 23 e versículo de número 24, observe o que é que diz. E a sua explicação: ai das cidades impertinentes. Impertinentes. Né? Ai das cidades impertinentes. Ai das cidades, né, obstinada no erro ou no crime, não arrependido, né? A cidade de relapso. Observe que o que é que diz, e o despertamento, quando ele diz assim, o versículo de número 20 e o versículo de número 21. 20 diz assim, ó: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, será abatida até o inferno. Então, se desce, né? Se está lá em cima, desce. Observe a revelação. Subiu, né? Se desce, vai para onde? Onde é que é? Observe, viu? Será arrependido até o inferno. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti fizeram, teriam permanecido até hoje. 24. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aqui é uma instrução que o Senhor estava dando aos fariseus, aos escribas, aos tutores da lei, né, que traziam a rigidez, né, a severidade da lei. E qual era o motivo e a razão para que eles pudessem se libertar daquela opressão, daquela situação? E anualmente, eles iam, né, levando consigo, né, uma espécie de animal para fazer o sacrifício, ou seja, para ser sacrificado pelo seu erro,
Ou seja, o homem errava, mas quem pagava eram os animais. Quem pagava pelo erro do homem eram os animais. Observe que Jesus está falando com a cidade, né, de Sidom, de Tiro, né, Sodoma e Gomorra. Está falando com a cidade. Ele está dando uma parábola, uma justificativa. Ele disse, olha como que vai ser. É dessa forma. Ou vocês verdadeiramente, né, param para se estruturar e analisar, né, a Escritura Sagrada para entender o que é aquilo que o Senhor Jesus está querendo transmitir por meio das suas palavras e chegar a uma base do conhecimento. Então, e muitas das vezes, como eu já disse, os pedagogos, os ministros, os aios, né, os pastores, os professores de hoje, né, eles pegam esses versículos para colocar medo, pânico, terror, né, aos seus ouvintes, para dizer que você é daquele ministério e se você sair dali, vai vir 7 espíritos piores do que aquele que você levou quando entrou. Ou seja, você leva um espírito mau para dentro da congregação, eles fazem lá o ritual como dizem, né, entre aspas, purifica daquele mal, lança aquele espírito fora, mas ele continua fazendo culto de libertação. Se ele já lançou o espírito fora, ele saiu, foi procurar lugar para, né, para ficar, como a Bíblia diz, lugares áridos, sem produção, lugares secos, né? Aí o espírito diz, vou voltar para casa, né? No entendimento, né, dos pedagogos, dos professores, né? É o que ele quer passar para o entendimento daqueles ouvintes que se converteram e estão ali, né, buscando uma forma de se sentir liberto. Mas observe que isso aqui não era para o gentio. Esses rituais não era para um povo, né, que foi chamado, foi preparado por Deus, que havia uma geração, né? Não era para unificar para toda a nação, era para a nação de Israel, o povo em que Jesus escolheu para ti. Então, segundo a Bíblia diz, que nesse ritual, cada erro humano pegava-se um animal, fazia lá o sacrifício, ou seja, seriam 2 animais no caso, né? Um para expiação, né? E o outro que era para como holocausto ao Senhor. Matava o animal do holocausto, né? A sua fumaça subia as narinas de Deus. Então ali era o holocausto para Jesus, para Deus. E os animais que eram sacrificados, né? Que eram aqueles que iam levar, né? Que ia levar o seu pecado, o pecado né? do praticante, levava esse animal e soltava esse animal, né, lá no local do sacrifício, e esse animal ficava vagando, perdido, né, porque ele era o animal da expiação, do sacrifício, né. Então, quando chegava a época da expiação, né, né, ação de expiar, né, o cumprimento do castigo ou da pena, né, chegava o dia, subia-se lá ao local onde estava o sacerdote para fazer a expiação, ou seja, para ele remir, né, a culpa, cumprindo pena, né, sofrer as consequências de purificar-se de pecado ou do crime. Então quem, né, levava o seu animal, aquele animal era sacrificado no lugar do pecador. Entenda você. Aquele animal era o culpado, né, do meu erro, do erro de quem quer que seja. Então, não era o ser homem que era sacrificado o animal. Observe você. Pela lei. Isso aqui era apresentado pela lei. Então, observe, né? Observe que anualmente
ou todos os anos, aconteceria aquele ritual. Né? Aquele ritual era, glória a Deus, era realizado. Então aconteceria aquele ritual para a purificação, né? Para dar a oportunidade ao homem de mais um ano, ele viver, né? Sem levar aquela culpa, sem levar aquele peso de ter cometido o erro, ou seja, de ter errado, de ter praticado atos ilícitos perante a lei, né? Perante a lei dos sacerdotes, né? A lei que foi dita por Moisés. Observe, irmãos, meus queridos, que todas as vezes em que um ser humano praticava um ato ilícito contra a lei, então os animais eram sacrificados. Observe o que é que diz o livro de Levítico. Aqui, ó, em Levítico 16, a epígrafe em cima diz assim, ó, o dia da expiação, né? Dia do perdão. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse depois o Senhor a Moisés, diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do proprietário, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o proprietário. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação de pecados, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá cerola de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isto banhará a sua carne nas águas, vestirá, e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá novilho da expiação e será para ele, assim fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará a sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Era o que levava, né? Que é a missão de levar o espírito maligno. Vai entendendo aí. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação de pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário assentará-se vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para
a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, e com ele fará expiação por si e pela sua casa. Degolará o novilho da sua expiação, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus unhos cheios de incenso aromático, moído, e o levará para dentro do véu. Olha só o processo que era, realizado, quando se errava. Aí observem que, olhe como que é. Quem era que levava, o que era que conduzia, Quem era o veículo que levava os espíritos, ou seja, as coisas negativas da expiação do pecado de cada ser vivo. Não é o espírito no homem, que é o espírito maligno. Observe que está aqui. Quem conduzia esse tipo de espírito era o bode expiatório, o bode que era emissário, aquele que ia conduzir. Então pegava-se o bode, fazia o ritual e soltava o bode. Soltava o bode no deserto, Largava o bode lá no deserto para fazer a expiação do pecado do ser humano. Então o bode nem trazia o bode, não trazia o erro. Ele era sorteado. É você que vai ser o veículo que vai levar. Você entendeu aí, irmão? O bode que levava, O bode era o veículo que ia levar, O erro do ser humano. Aqui para a gente estar, dando a conclusão. Vamos dar a conclusão, do que nós estamos revelando. Vamos ler aqui o versículo de número 22 até o 24, Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles e da terra solitária. Bode levará, aqui, tá aqui na sua Bíblia. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades, todas as maldades, observe, de quem praticou. Do homem, aquele que praticou o erro, Tá aqui na sua Bíblia. E deixará o bode no deserto. Olha só, entenda. E deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali o deixará. Versículo número 24. E o banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo. Então fará expiação por si e pelo povo. Amém, irmãos? Amém? Hoje, dentro das congregações, você tem que ter uma farda santificada para andar, isso? Mas, para se apresentar, tinha uma veste, para se apresentar no santuário. Quando saía de lá, ele mudava de veste. A veste santificada ficava dentro do santuário, Ô, pedagogos, os professores, analise as escrituras, irmãos. Busque o entendimento. Deixe de estar fazendo o povo de jegue. Deixe de estar montado sobre as pessoas. Leva as verdades de Deus. Leva as revelações verdadeiras.
para que a liberdade verdadeiramente estacione, né, no coração de cada um e deixe essas calamidades. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades. Aí, então o bode levava o espírito maligno. Se ele voltasse lá, tinha mais 7 para ele conduzir. Soltava o bode no deserto, o bode ia, né? Ficava por lá sofrendo, padecendo. Tá vendo aqui, ó, professores, pedagogos? Tá vendo aqui, ó, homens, ministros, né? Líderes religiosos. Tá aqui as verdades. Quem é o espírito maligno e para onde ia e quem era que conduzia o espírito maligno. Os pecados, as maldades, as iniquidades, quem levava era o homem ou era o animal, irmão? Eu te pergunto, né? Responde, né? O meu endereço está aí, responde. Quem era que levava, né, as maldades? Se era o homem ou se era o animal? Na época da expiação, né? No dia da purificação do pecado. Errava, mas quem conduzia o seu erro era o animal. Está aqui, ó. Está aqui. Né? Versículo de número 23 de Levítico 16. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linhos que havia vestido quando entrara no santuário e ali deixará. Anuncie, irmão, essas verdades, né? Toma coragem, volta atrás, se arrepende, né? Das calamidades praticadas dentro das congregações e anuncia essas verdades. Cadê agora? Eu quero coragem, aqueles que se dizem corajosos, para pregar as verdades de Deus que está aqui. Pegar essas verdades. Amém? Que Deus dê um bom dia a todos, né? Que a graça e a paz entre no lar de cada um. Me deixa um abraço, né, a todos e que Deus continue dando entendimento, revelação e glorificação para a glória do teu nome. Por isso eu te peço, meus irmãos, segue a gente no canal, né? Dá o seu like, confirma a sua presença, né? Também faça as suas reparações, né? E comente, né, das revelações que você encontrou, que chegou até você, o que você achou, né? E ajuda os seus irmãos também a se libertar, se a liberdade chegou até você. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando, que a mão de Deus continue te guiando e que as revelações de Deus entrem no seu coração para fazer morada eternamente. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus o livre de todo laço do mal. Amém e glória a Deus. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Peço mais uma vez,